Romanos capítulo 14. Falta apenas 2 capítulos para nós terminarmos Romanos. Começamos a meados de julho do ano passado. E estamos indo há um ano fazendo a exposição do livro inteiro. E pela graça de Deus já estamos avançando apenas por mais 2 capítulos. Ah, sim, obrigado por lembrar. A Bia me avisou que vai ter salinha, né? E o vídeo das crianças vai ser colocado ao final do culto, né? Então nós estávamos colocando no início, mas dessa vez vamos colocar ao final, somente hoje. Recados dados, avisos dados. Romanos capítulo 14. Diz assim: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Porém, um crê que tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro no seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor. Vivemos e morremos para o Senhor. Morremos de sorte, vivemos para o Senhor e para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu a Cristo, e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também por que despreza o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta a si mesmo. Soberano Deus, usa as nossas vidas, ó Deus, para trazer a Tua palavra, para nos desafiar, nos animar, nos exortar. Usa, Deus, de amor, de misericórdia, e que a mesma, como diz a Tua palavra, penetre no nosso coração, fazendo, sim, divisões entre almas e medulas, e entre espírito e ossos, ó Deus de amor. Que nós possamos realmente crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Em o nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Um ponto que eu gosto sempre de partir, quando nós estamos nessa parte segunda de Romanos, está em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Porque a base toda está ali. Rogo-vos, pois, pela misericórdia, ou pela compaixão, dependendo da sua tradução, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A base essencial do cristianismo prático está na misericórdia de Deus. Uma vez que você compreendeu o que você recebeu de Deus, o que você ganhou de Deus, o que Deus fez por você, você vai ter condições de amar, você vai ter condições de servir, você vai ter condições de fazer ao outro, você vai ter condições de se submeter às autoridades, você vai ter condições de fazer tudo que se pede dentro do cristianismo, porque você é capacitado por Deus para isso. Você é alguém que recebe de Deus para isso. Você não vai fazer porque, conforme nós vimos, inclusive, na última semana, você não vai fazer para obter a salvação. Você vai fazer porque é o resultado da salvação. É a salvação prática, pura e simples. É a praticidade daquilo que você entendeu. Vai começar a acontecer. Vai começar a agir na sua vida. É interessante porque depois desse texto, Paulo vai falar sobre os dons, Paulo vai falar sobre o amor, Paulo vai falar sobre a submissão às autoridades, vai voltar sobre a praticidade do amor, e depois disso vai encerrar o assunto sobre o amor. Mas ainda continuamos a lidar com o semelhante.
ainda continuamos a lidar com o próximo, ainda continuamos a lidar com o irmão. Paulo ainda continua chamando a atenção da igreja de Roma para que esta igreja tenha atenção sobre aqueles que estão dentro, sobre aqueles que fazem parte do corpo. E nesse texto de Romanos capítulo 14, uma das questões que muito vai saltar aos nossos olhos é sobre essa questão de nós ferirmos o outro, de nós fazermos mal ao outro pelo nosso escândalo, pela forma como que nós lidamos no dia a dia. E nós fazemos isso. Nós agimos dessa maneira. Nós criamos circunstâncias para alfinetar, para ofender, para magoar, para entristecer. É interessante porque no capítulo 14, versículos de 1 a 12, nós vamos ver 3 diretrizes a respeito de aceitar o fraco, de aceitar o próximo, de aceitar o irmão mais frágil. Versículo 1, Paulo chama a atenção exatamente sobre esse patamar. Ora, quanto ao que está enfermo, ou seja, fraco na fé, com dificuldade, não é que ele não crê, não é que ele não está firmado no Senhor, não é que ele não tem uma segurança no Senhor. A fé dele é limitada. A fé dele é limitada. Paulo parte desse princípio. Ele é fraco na fé, mas ele creu. A fé dele talvez não seja como a tua fé, mas a fé dele é uma fé que trouxe a ele salvação. Por quê? Porque ele creu em Cristo Jesus. Talvez ele não se aprofundou. Ele não mergulhou como você, que é mais forte, mergulhou. Mas a fé dele é para ser respeitada, é para ser valorizada. E é interessante porque o apóstolo Paulo vai mencionar que para nós recebê-lo de uma maneira diferenciada, recebê-lo com cuidado, recebê-lo de maneira a qual vale a pena notar, vale a pena a gente destacar que essa pessoa não é para ser colocada à distância, não é para ser colocada longe de nós. Muito pelo contrário, Paulo descreve a respeito dessa figura de que a igreja tem que estar de braços abertos para acolher, para trazer de perto. O Senhor Jesus, no livro de Mateus, chama atenção a respeito de, olha, se você fizer qualquer um dos meus pequeninos escandalizar, a melhor coisa para você seria pegar uma pedra de moinho, amarrar o pescoço e lançar-se ao rio. Paulo está partindo exatamente desse princípio. Ninguém é para ser desprezado. Ninguém é para ser lançado fora. Ninguém é para ser jogado fora porque talvez não tenha uma fé como a minha ou como a tua. Ou talvez nós que estamos falando, nós que estamos à frente, tenhamos uma fé mais frágil do que aquele que está ouvindo. Ninguém é para ser menosprezado. E é interessante essa questão, 2 características, tanto em relação ao crente fraco, quanto em relação ao crente forte. O crente forte é aquele que despreza. É aquele que não vai, não sei o que eu estou fazendo aqui, não quero. Esse é o crente forte. Ele tem a sua característica marcada, como diz o apóstolo Paulo, pelo desprezo. Não me agrado, não quero estar. Não sei por que eu estou te ouvindo, não sei por que eu estou conversando com você. É marcado exatamente pelo ato de pensar negativo do outro. Paulo chama a atenção de que este que é forte, que despreza, tem que aceitar aquele que é fraco. Mas, ao mesmo tempo, também chama a atenção em relação ao fraco, que, talvez por um cuidado excessivo, talvez por uma circunstância máxima de maior cuidado, queira abster-se, queira estar fora, queira estar longe de qualquer coisa que possa trazer a aparência negativa do mal, ou daquilo que é pecado. E aqui no contexto nós temos uma circunstância bem interessante. Roma era uma igreja constituída basicamente por gentios, mas tinha bastante judeu também. Os gentios eram habituados, costumeiros, a comer carne sacrificada, a estarem envolvidos no mercado, a estarem envolvidos em todo tipo de situação. Então esses eram os crentes que tecnicamente seriam os mais fortes. Mas havia também entre eles aquela cultura de sacrificar tudo aos deuses. Então alguns tomavam partido de não podemos comer carne do mercado, porque a carne do mercado ela foi sacrificada. E da mesma medida tinha também aquele grupo de judeus que estavam junto à igreja, que estavam ali também servindo ao Senhor, mas que por receio também não comiam carne. E aí faziam aquela dieta de Daniel.
comiam legumes. Inclusive, teve um grupo aí, tempos atrás, que fizeram dieta de Daniel, porque isso era uma consagração, isso era aquilo outro e tal. Realmente, se você comer legumes, vai dar bem, né? Vai dar resultado bom. Mas não quer dizer que vai te santificar mais ou menos. Não é o seguir a risca, seguir a letra do que vai acontecer. Paulo está chamando a atenção nossa de que na vida comunitária, na vida comum da igreja, nós vamos ter dois grupos de pessoas chamados de fracos e chamados de fortes, chamados de doentes e chamados aqueles um pouco melhores. Mas os dois têm as suas dificuldades, porque um é caracterizado pelo desprezo e o outro é caracterizado pelo juízo, pelo julgamento. E essas duas ações dentro da igreja não traz benefício nenhum, só traz ruína. Quando eu desprezo o meu irmão, eu estou desprezando aquele que foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. Quando eu julgo o meu irmão, eu estou assumindo uma postura de juiz, uma postura de Deus, uma postura de Senhor, a jogar e a lançar situações em relação ao meu irmão. Não é isso que o apóstolo Paulo está defendendo. Ele está chamando a atenção de que este indivíduo precisa ser aceito. A igreja precisa entender e aprender a acolher, receber, literalmente chamando a atenção de intensificar mais a acolhida. Antigamente nós fazíamos isso abraçando, trazendo de junto. Hoje não pode, né? A palavra no original de acolhimento, ela é muito mais do que só de inclinar-se. Ela tem uma intenção de fato, vai na direção, curve-se se for necessário, traga, vá buscar. Literalmente é isso. Literalmente, o apóstolo Paulo está descrevendo para nós de que tanto o fraco quanto o doente, tanto o enfermo, tanto o débil, tanto o forte, como aquele que se acha, todos estão no mesmo patamar. Versículo 4, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Primeira característica que nós vemos, que o apóstolo Paulo descreve a respeito daqueles que estão na igreja, quem sustenta é o Senhor, seja o forte ou seja o fraco. Quem nos capacita, quem nos dá a direção é o Senhor. Nós não estamos aqui pela nossa capacidade, nós não estamos aqui porque somos mais religiosos ou menos religiosos. Quem nos trouxe para cá foi o Senhor, e é este Senhor que nos sustenta, é este Senhor que nos capacita. Apesar de sim, haver, segundo o versículo 5, uns que fazem diferença entre dias e dias, outros porque julga que come ou que não come, uns que fazem diferença entre o dia mais importante e o dia menos importante, apesar de tudo isso, a separação da base desses ainda é válida, porque a mente deles está no Senhor. Percebam que ele não está lidando aqui com o mesmo tipo de situação que Gálatas. Aqui não é judaizantes. Aqui não é pessoas que estavam ensinando doutrinas erradas, ensinamentos errados dentro da igreja. Paulo está lidando com pessoas aqui que são fracos na fé. Paulo está lidando com pessoas que tecnicamente são mais experientes na fé. E ele está falando o seguinte, diante do Senhor Deus, todos nós estamos no mesmo patamar, no mesmo nível. Não tem aquele que tem uma fé mais aguçada, mais firme, mais forte, que vai ser melhor do que aquele que não tem. Muito pelo contrário, a ordem para o acolhimento é para o forte. Você que é forte, acolha, recebam. Você não é o bom, você não é o cara, então faça isso dentro daquilo que já foi falado. Acolha, traga de junto. Ah, mas ele faz distinção de dias. Ótimo, ele separou um dia para a glória do Senhor. Qual é o problema disso? O que isso tem a ver? Ah, ele não está comendo carne. E daí? Está perdendo. Né? Se tiver um churrasco bom, não vai comer. Né, Silvio? Eu como carne, viu? Quando tiver, me chama. Mas essa é a grande questão. Não é o fato do irmão não comer ou não beber, do irmão tirar dia ou não tirar. Se a fé dele é uma fé sólida no Senhor Jesus Cristo, isso vai sendo gradativamente melhorado e vai se ajustando. E às vezes, muito pelo zelo,
muito pelo zelo, alguns tomam a liberdade de falar, não vou fazer, porque eu quero glorificar o meu Deus pela minha praticidade. Paulo, então, chama a atenção de que isso não nos traz problema nenhum. Muito pelo contrário, o que traz problema é quando a gente começa sobre dois verbos principais. Desprezar o irmão ou julgar o irmão. Esse é a pior coisa que tem dentro da igreja. Lembra em Atos capítulo 6, quando a igreja começa a fervilhar uma situação, ela começa a julgar. Olha, você está vendo lá, o povo lá estão dando muito mais atenção para os judeus do que para os helenistas. E começa a haver fervilhão, e começa a haver juízo, e começa a igreja a sofrer. Esse é o mal que a gente tem que evitar dentro da igreja. Quando a gente começa a agir com fofocaiada, com juízo de valor e com menosprezo em relação ao próximo. A igreja é para ser um único corpo, uma única forma. Por isso que não existe o pastor que é melhor, o irmão que limpa a igreja que é pior. Não, o pastor é tão ruim quanto o irmão que limpa. E o irmão que limpa é tão bom quanto o pastor. Se é que o pastor é bom. Não existe essa diferença, porque na igreja estamos todos nós debaixo do mesmo Senhor. Ele é o Senhor. E é interessante porque nessa primeira parte, do versículo 1 ao versículo 6, quando eu estava pensando, eu falei, não, ele só vai até aqui, até o versículo 4. Se você olhar na sua Bíblia, está lá até o versículo 4. Aí começa uma letra maiúscula, ou uma letra em negrito, como se tivesse o assunto mudado. Ele não mudou de assunto. Ele ainda continua tratando do fraco e do forte. E aí ele diz no versículo 5, um faz diferença, como a gente acabou de falar. O outro, no versículo 6, aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. O que come, para o Senhor o come. Por quê? Dá graças a Deus. E o que não come, também não come. E dá graças a Deus. E aí ele chama a atenção, porque nenhum de nós vive para si ou morre para si. Quer comais, quer bebais, façamos tudo para a glória do Senhor. A verdadeira fé, ela tem esse propósito, ela tem essa máxima, ela tem esse objetivo. E isso, irmãos, faz uma diferença dentro da nossa casa. Faz uma diferença dentro do nosso trabalho. Faz uma diferença dentro da nossa vida, porque eu não vou começar a olhar para o Natan Henrique e, puxa vida, o Natan é meio... Às vezes, quando ele fala, não é legal, tá falando porque é meu filho, né? E aí eu começo a menosprezá-lo. Eu estou pecando. Não, o Natan é um servo do Senhor. O Natan é alguém que o Senhor alcançou. O Natan é alguém que o Senhor pagou um preço alto, conforme diz o apóstolo Pedro, para que ele possa estar aqui. Então, mas o Natan não entende o que eu entendo. Legal, então você que entende, desça ao nível dele, para que ele possa compreender. Nós somos servos do mesmo Senhor. Porque se vivermos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. De sorte, quer vivamos ou morramos, nós pertencemos ao Senhor. Eu sempre digo e pontuo, a igreja, ela não é de ninguém, ela não é do pastor. Não é. Às vezes a gente escuta notícias, né? Ontem mesmo acabei escutando uma notícia de uma situação lá de Guarulhos, entristece? Entristece. Mas quem é que colocou? Foi Deus, ponto. Quem vai tirar vai ser Deus. A gente precisa entender de que Deus é o Senhor da sua igreja. E o que acontece com ela está dentro do controle dele. Essa fase que nós estamos vivenciando de pandemia está no controle de Deus. Deus não foi pego descontrolado. Puxa, e agora o que vai acontecer? Vou chamar lá o pessoal da vigilância? Vou chamar o pessoal da saúde? Vou fazer isso? Não. Deus está no controle. E eu vou te dizer mais. Isso só serve para a gente aflorar a questão de que a nossa esperança está no Senhor. Porque ninguém sabe qual é o dia que vai. Ninguém sabe. Se vamos viver mais dias, se vamos morrer amanhã, eu não sei qual vai ser o meu dia, mas eu sei o que o hoje me reserva, e o hoje me reserva para viver para o Senhor. Isso é o que vale. Seja qual for a sua motivação, seja qual for a sua perspectiva, meu irmão, você está aqui porque o Senhor Jesus te alcançou.
E se isso é fato na sua vida, então viva para trazer, para manifestar o resultado da vida dele na sua vida. Porque o que nós vimos do capítulo 12 ao capítulo 13 foi exatamente isso. Cristo vivendo em nós. É fácil amar? Claro que não. Claro que não é fácil. Dias difíceis, principalmente quando alguém pisa no nosso calcanhar, quando alguém machuca a gente. Nossa, eu tenho um sangue baiano, né? Eu até brinquei ontem no grupo de jovens. Lembra, Davi, a questão do bater? Aquilo para mim é válido, né? É muito válido. Eu não vou falar aqui porque está filmando, gente, senão aí vão falar que eu estou incitando a violência, né? Mas é válido. Tem hora que dá vontade. Aí vem a palavra de Deus e diz, mas você tem que amar. Mas Deus... tem que amar. Você tem que amar. Porque pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Então, viver a vida em Cristo é entender de que Ele está no controle. É entender de que Ele é Senhor. É entender de que Ele que ajusta a situação conforme o seu bel prazer. E aí Paulo vai chamar a atenção. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver. Aqui é interessante porque não a viver apenas ressuscitou, saiu do túmulo e viveu entre os seus. Não. Ele morreu, ressuscitou e a vida qual é dada não é a vida entre os discípulos, mas é a vida que ele tinha no céu glorificado, no céu como divindade. Então percebam que a vida nossa só é vida. A nossa ressurreição só é ressurreição quando nós estivermos completamente com o corpo glorificado. E isso chama a minha atenção, porque às vezes a gente fica brigando por tantas picuinhas, por tantas questõezinhas pequenas, banais, que esse é o problema da igreja. O problema da igreja não é apenas o pecado, que sim, é algo terrível, que sim, é algo que estraga, mas o problema da igreja é quando essa, em cima das suas tradições, em cima dos seus rudimentos, em cima das suas formas, essa tenta criar situações. Em vez de acolher, ela acaba afastando. É tão pecado quanto pecado na minha vida. Sabe? A gente vai, em vez da gente trabalhar para trazer, para juntar, para compartilhar, a gente fica ali com pequenas coisas. Era esse o problema de muitas igrejas, que Paulo, inclusive, vai escrever ao longo das suas epístolas, para chamar a atenção. E aqui ele está advertindo a igreja de Roma, para que, olha, tomem cuidado com isso. Não deixe essas pequenas questões, essas situações que vêm atrapalhar vocês. Se um está comendo, deixa comer. Se um está lá, não quer comer, não coma, deixa ele. Mas se ele tem a fé dele firmada no Senhor, não entre no julgamento, não entre no desprezo em cima desse. Porque parta do princípio que tanto você quanto ele, todos vocês estão diante do Senhor. A vida de vocês aqui é diante do Senhor. É Ele que está no controle da circunstância. É Ele que está no controle da sua vida. Estou falando devagar? Tá bom? Aqueles que acham, tá bom aí? Quer que diminua mais? Falar que eu estou falando muito rápido. Eu falo os versículos muito rápido, então estou segurando um pouco a onda. Mas é interessante porque, ao olhar para essa figura, Paulo também vai nos trazer uma outra perspectiva. Então, percebam, receba o irmão, porque tanto você quanto ele, vocês dois, servem ao mesmo Deus. Ponto. Receba-o a ele, porque você e o irmão estão diante do Senhor. Ponto. Recebam a ele, ou qualquer que seja, porque um dia vocês darão conta de tudo que vocês vão fazer diante do Senhor. E talvez seja esse o ponto com maior embrólio, com maior complexidade. Versículo 10 ao versículo 12. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que despreza teu irmão? Perceba que aqui ele englobou todos. Tanto aquele que acha-se forte, acha-se o mais fiel, acha-se o bonzão, quanto aquele que é fraco. Aquele que não expressa nada, aquele que, puxa vida, tadinho dele. Tanto o fraco, quanto o forte, tanto um como o outro. Eu estava tentando procurar uma outra palavra para... mas tem que ser forte mesmo. Tanto um quanto o outro, ambos, um dia estarão diante do Senhor. E aí Paulo vai chamar a atenção. Primeira característica, primeira razão por conta disso. Porque a palavra de Deus diz, todo joelho se dobrará diante do Senhor.
não vai haver esse ou aquele que não vai estar. Todos nós estaremos lá. Você que é salvo, você vai estar nesse tribunal. E aqui, para alguma questão de escatologia, a gente entende que há dois tipos de tribunal. Há o tribunal do grande trono branco, que é o tribunal de juízo, que é o tribunal onde só vai estar aqueles que não herdaram a salvação, aqueles que não foram alcançados, e esses então darão conta das suas obras, darão conta da sua vida pelas suas obras, por conta daquilo que deixaram de fazer, ou seja, não é por conta de Cristo, é por conta daquilo que fizeram. E há um outro tribunal que vai estar apenas aqueles que são chamados de salvos. Somente aqueles que creram em Cristo. Somente aqueles que têm o Senhor Jesus como Senhor. Nesse tribunal é diferente, porque não está atrelado ali o juízo, a condenação. Mas está atrelado ali a questão da recompensa. Da validação, do galardão. Então, todos nós, uma vez crentes, uma vez cristãos, uma vez cientes de quem Jesus é, todos nós um dia vamos apresentar-nos diante dele. E para que isso? Porque ninguém é deselegante, é tão interessante isso, é deselegante você estar diante de uma realeza, diante de um Senhor, sem ter nada para ofertar. O grande tribunal, o tribunal de Cristo, o tribunal a qual Paulo reflete aqui, é esse tribunal da recompensa. Vai te dar algo para chegar na hora oportuna você ter algo para ofertar ao seu Senhor. Ou seja, você vai ser recompensado, não é pela vida, pela salvação, mas agora pela santificação que você viveu em Cristo. Não é o fato de, eu sou salvo, eu vou estar no grande tribunal, sim, vai estar, mas à medida que você deixa Cristo viver na sua vida, à medida que você um dia permite o Senhor Jesus ter o controle da sua vida, você vai então chegar nesse tribunal e vai ser recompensado por isso. É o resultado da sua santificação, é o resultado da sua caminhada com Cristo. Veja como que ele chama a atenção. Pois todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Pergunta, que às vezes vão falar, mas aquilo ele está falando todos? Não, somente os salvos. Ele está partindo dos salvos. Ele está partindo daquele que creu em Cristo. Ele não está partindo daquele que não creu. 2, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Esse texto está descrito tanto lá no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 23, quanto também em Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Todos um dia vão estar diante do Senhor. Mas é interessante porque a igreja do Senhor vai estar lá justamente para receber. Veja lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Se a gente pegar todo o contexto, a gente percebe um pouco melhor isso. Do versículo 16 ao versículo 10, Paulo fala sobre a maneira como que nós vamos vivenciar, como que a gente vive no dia a dia. E aí, a primeira questão, ele chama a atenção dizendo assim, olha, nós não vivemos por vistas, nós vivemos por fé. Nós não andamos por aquilo que a gente está vendo, nós andamos por aquilo que a gente não vê, a gente tem fé. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, versículo 17, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, a característica daquele que um dia vai estar diante do Senhor é andar por fé. Porque sabemos que a nossa casa terrestre, versículo 5, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas, não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos e desejamos ser revestidos de toda a nossa habitação que está no céu. Qual é o nosso maior desejo? Qual que tem que ser a nossa maior vontade? Viver nessa terra? Esse é o seu desejo? Enquanto eu viver aqui, está melhor, até brincamos ontem, né? A questão, os meninos que estão fazendo faculdade, aí começou a faculdade, e aí tá, imagina Jesus voltando hoje. Pô, Jesus, voltar justamente agora? Foi uma maior dificuldade para passar nesse negócio, deixa eu fazer pelo menos um semestre, aí a Nicole já emendou, não, eu tenho que casar primeiro. A gente precisa entender que sim, dadas as brincadeiras, até no grupo deles, mas o que mais tem que chamar a nossa atenção
é o fato de nós estarmos com o nosso Senhor. Essa é a nossa esperança. Essa é a perspectiva. Vejam, receba o fraco, receba os irmãos, porque você não é melhor que ele. E 2, receba porque você está na presença do Senhor, você vive a sua vida na presença do Senhor. E 3, receba porque a sua esperança não está neste mundo. A sua esperança está com Cristo. Isso aí. Né? Não vou pedir mais, só vou fazer careta agora, que vai que... A sua esperança está com Cristo, não é aqui. Esse mundo está passando, gente. E às vezes a gente se perde. E perde a oportunidade de proclamar, de anunciar, de falar da salvação, de trazer o pecador. Porque a gente fica aqui. Paulo chamando a atenção da igreja de Roma. Então nós não vivemos por vista. Nós vivemos por fé. 2, nossa habitação é do céu. É lá que nós devemos buscar, é lá que nós queremos estar. Todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Vai passar. E eu vou te dizer uma coisa, se Cristo não voltar antes, você vai morrer. Ô pastor, pera lá. Alto lá, mas é verdade, você vai morrer. Seja de Covid? Não sei. Talvez um câncer? Não sei. Talvez uma doença respiratória? Não sei. Talvez um acidente? Não sei. Você vai. Seja hoje, amanhã ou depois de amanhã. Mas se a sua vida, ela foi alcançada pelo Senhor, você entendeu quem é Cristo na sua vida, você creu nele, Cristo te alcançou, Cristo te salvou, Cristo te abençoou com a salvação. Você então entendendo essa salvação, você entendendo essa vida que você tem em Cristo, você passa a viver totalmente dependente dele. Você passa a viver sobre as ações, os aspectos da vida cristã. Gálatas 2:20 chama a atenção. Cristo vivendo em você. Os resultados na sua vida não são do dia para a noite, é verdade. Você não vai mudar do dia para a noite, mas vai acontecendo. Seja qual for o dia, você está pronto. Você está pronto. Seja qual for o dia que vier é lucro, como diz o apóstolo Paulo. E se morrer, é ganho. E se viver, é lucro. Seja ficar com a Dani, com os meninos, ou seja, eu ir para com o Senhor, tá bom, porque eu vou estar com o meu Senhor. Mas melhor ainda, diz o apóstolo Paulo, melhor ainda estar com o Senhor. Nada contra, minha querida esposa. Nada contra. Sempre essa grande questão. A gente precisa lembrar de que a nossa esperança, o nosso galardão, a nossa motivação está no Senhor, não está nessa terra, não está nessa casa, não está naquilo que nós possuímos, mas está no Senhor. Versículo 6, pelo que estamos sempre de bom ânimo, olha que interessante, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé, não por vista. Mas temos a confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Oh, glória! Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Por quê? Olha a explicação. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Para que cada um... Pode ler aí, gente. Vai lá. Está aí o texto. Não colocaram o texto. 2 Coríntios 5:10. Para que cada um, leia bem firme. Receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem. Ou mal. Você vai receber algo. Isso daqui não é olha, você foi muito mal. Não, você já está aprovado. Você já está aprovado. É interessante porque eu concluí a pós, e aí aquela ideia de que você tem da cabeça de que você tem que estudar, você tem que correr atrás das suas notas. E aí me deram o diploma. Mandaram o diploma para mim, conclusão, estava lá as notas, tudo certinho. Aí eu olhei o diploma e falei, nossa, mas caiu o nível, né? Puxa vida. Aí eu liguei reclamando, viu, não tem um diploma assim, porque é uma pós. E você já entrou praticamente aprovado. Porque você já estudou, você está se especificando numa matéria. Ou seja,
Se conhecer mais ou conhecer menos, dependia de quem? É você que tem que correr atrás, você que é o especialista. Não é o diploma que vai dizer isso. Você é o especialista agora. Puxa vida, eu queria... É você. E até nessa agora, a última que eu estou fazendo, o professor olhou para mim, a gente vendo tendo vídeo aula, falou, Claudemir, é assim mesmo, é investimento. Se você não investir, você não vai saber. Ah, é caro? É caro. Você está fazendo um paralelo com a vida cristã. Se você não investir na sua vida com Cristo, na sua comunhão, no seu tempo de oração, na sua leitura da palavra, na sua vida de comunhão, no seu serviço, como nós falamos em Romanos capítulo 12. Se você não investir a sua vida na obra do Senhor, quem é que está perdendo? É você. Tão somente você. Ah, mas eu não vou estar no céu? Vai. Porque a salvação não dependeu de você. A salvação dependeu do que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas para pensar. Jesus sofreu tudo aquilo na cruz do Calvário para você viver uma vida relapsa? Se Ele te capacitou, como nós vimos no último domingo, te capacitou com o Santo Espírito dEle para você viver uma vida santa? É aquilo que o apóstolo Paulo chama a atenção em Tessalonicenses. Algumas pessoas colocam o Espírito de canto. Fica aí, Espírito Santo, eu vou viver minha vida, você fica aí. Deus nos deu o melhor dos presentes. O melhor dos presentes está aí. A gente passa por luta, a gente enfrenta dificuldades, claro que vai enfrentar. A vida cristã não é promessa de vida boa para ninguém. Não é. A vida cristã é promessa de vida sofrida. Você vai viver sofrendo por Cristo. É diante dessa perspectiva que nós caminhamos. Se aqui eu tiver lucro, amém. Se aqui eu tiver que padecer, amém. Porque minha glória não está aqui. Minha glória está nos céus. É lá que está a minha perspectiva. E quando a gente tem isso em mente, gente, como vale a pena viver? Porque você não vive preso. Você não vive preso ao que você está fazendo ou deixando de fazer. Você vive preso ao que Cristo fez. Ah, hoje não deu certo, eu não consegui, Senhor. Me arrependo, confesso, e amanhã eu vou de novo. Por isso que eu acho interessante esse texto de 2 Coríntios, em complemento com Romanos 14. Nós não podemos nos desfalecer. Ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Lembra dos 3 passos? Aceite. Aceite. Por quê? Porque aquela pessoa, Cristo morreu por ela. Ele talvez não vai pensar como eu, mas aceite. Aceite. Aceite, porque você e ele estão vivendo sobre a autoridade do Senhor. Ele alcançou o direito de ser Senhor sobre a sua vida e sobre a vida dele, porque ele pagou o preço na cruz do Calvário. Ele é Senhor, não é você. Aceite o que está chegando. Aceite o mais fraco. Aceite por quê? Porque a esperança, tanto tua quanto dele, não está neste mundo. Está no que Cristo garantiu para nós. Amém? Vamos colocar de pé e nós vamos orar, louvar ao Senhor. E eu queria que vocês começassem com o hino, porque acredito que diante das lutas, diante de tantas situações, a gente pode sossegar com essa perspectiva. A gente pode sossegar com essa circunstância. Eu sei que eu vivo para o meu Senhor.